Vamos falar de Dorival Júnior contratado pelo São Paulo? Já está contratado ou não? Tem um acordo feito já formal ou não? Quero te atualizar de tudo que está rolando aqui hoje. Falar também sobre o Dybala. Será que o Dybala, você não fica se perguntando sobre o Dybala? O que tá pegando? O que tá rolando aí o Dybala? Porque o negócio passou a ser realidade, tá? Ó, a torcida organizada promete ir lá pro CT da Barra Funda e fala: Zubeldia, obrigado, tudo bem, não foi nada, pega o beco e vai e vaza. Mais ou menos nessa linha. E o William Gomes, ele deu uma entrevista também pro jornalista André Hernan, e ele coloca alguns pontos ali de desânimo com o Zubeldia e tal. Inclusive, chegando o Dorival, Rian Francisco pode ser o titular do São Paulo? Deve ser o titular? Vai jogar titular? Caleri será barrado? André Silva será negociado? Tá tudo pro vídeo de hoje. Chega nesse like, vamos lá, chega no likeinho e se inscreva também aqui no canal, que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E eu, o Juba, faço questão de ter você por aqui. O São Paulo pega o Cruzeiro amanhã e o São Paulo tá naquela de ressuscitar, né? Os times sempre tem aquele time mal, o time tá péssimo, pega o São Paulo que melhora. E isso precisa acabar. É claro que se você olhar o que mudou, por que dessa vez o time vai encarar o São Paulo e não vai dar a volta por cima? Não mudou nada. Vai ser o Caleri? Não vai, porque o Caleri está suspenso, mas vai ser o Luciano. Ainda temos a ausência de Lucas e Oscar, muito pelo que o Zubeldia fez no Paulista, naquelas escalações exageradas, totalmente descabidas de lógica do Zubeldia colocando os caras. Então agora estamos sem os jogadores. E se pensar que vai ter mudança contra o Cruzeiro, esquece isso aí. O Zubeldia, o trabalho dele já esgotou. Não tem mais nada, não tem no que se amparar ali, que se apegar para ter um... Nossa, que boa notícia, isso aqui o Zubeldia vai mudar e tal. O Zubeldia tinha uma melhora, né? Eu até apontei uma melhora do Zubeldia, que era muito no sistema defensivo. Achei sim que o Zubeldia fez um sistema defensivo legal, uma escalação correta, só que aí no último jogo lá contra o Alianza Lima, ali tudo caiu por terra, né? Não conheço ninguém que esteja hoje defendendo o trabalho do Zubeldia. Hoje eu não conheço mais. Eu vejo discrepância de opinião, divergência na opinião assim, ó. Ah, não quero o Dorival. Ah, não quero o Crespo. Não quero o Diniz. Eu vejo opiniões diferentes de torcedores com relação ao próximo técnico. Mas assim, me parece já que é uma unanimidade que não quer mais o Zubeldia no time de São Paulo. Na arquibancada também soou muito mal, porque saíram vaiando o cara, chamando ele de burro, e ele tá ali de boa, né? Ele vem pra entrevista coletiva, ele tá totalmente tranquilo, sereno, explicando. Você pergunta sobre Oscar e Lucas, por que jogaram tanto, se machucaram, Luciano e Caleri. Luciano e Caleri, e aí, Luciano e Caleri, tá de boa? Ele, não, gostei muito do São Paulo, achei que o São Paulo tinha condição de ganhar do Alianza Lima. Tipo assim, tá tirando, né? Você faz uma pergunta específica. O que você achou de Oscar e de Luciano e Caleri? Fala aí, bacana. O que tem Luciano e Caleri com você que os caras não saem do time? Explica. Aí ele chega... Não, veja bem, gostei do time, o time criou, o time estava legal no sistema defensivo, na transição, sabe? Parece mesmo um encantador de serpentes, parece mesmo um cara ali, sabe, dando nó em pingo d'água para poder justificar o injustificável que são os manuseios dele no São Paulo Futebol Clube, né? E eu acho que uma cobrança geral é legal, menos culpados, no meu modo de enxergar, alguns jogadores, como por exemplo, você vai cobrar o quê do Arboleda e do Alan Franco, sabe? Do Ferrarese. O que dá pra cobrar desses três caras? Do que eu vou cobrar do Alisson, que tá jogando pra caramba, o Marcos Antônio se desdobrando ali. Então tem coisas que não dá pra você chegar e cobrar. Lucas Moura e Oscar, que são os principais jogadores, a principal esperança, e se machucaram. Né, muito por conta das escalações exageradas do Zubeldia no Paulista. Não sei se foram os fatores pontuais das contusões, mas que parece. Então, se pensar por esse lado, acho que jogadores, eles têm menos culpa. Quer cobrar jogador? Be my guest. Seja meu convidado, vem comigo. Vamos cobrar o Caleri, que não faz gols a vida inteira mais no São Paulo, faz 500 anos não faz um gol. Vamos cobrar o Luciano. Vamos cobrar aí, deixa eu ver quem mais aqui. Cobrar, sei lá... um pouquinho, uma melhora um pouco assim dos laterais do São Paulo, pelo menos os esquerdos, né? Então tem que ter sim uma cobrança um pouco melhor, mas acho que tem que ser uma cobrança mais direcionada. Não poderia ser uma cobrança também para todos, generalizada. O time do São Paulo é muito capaz, cara. É um time muito qualificado. Eu não considero não que é uma cobrança para jogadores dessa vez seja uma coisa legal. Até porque os jogadores jogaram já sem receber salário. Já ficaram jogando, dando raça ali sem receber o salário. Então será que agora é o momento de
ele chegar e colocar os caras contra a parede, porque o técnico não escala a categoria de base, o técnico não escala quem é o melhor, ele escala quem são os queridinhos dele. Acho que os jogadores agora tem que dar uma poupada. Quer cobrar Calera e Luciano? Tô com vocês. Mas basicamente só eles dois, tá bom? Meus amigos, então o Zubeldia caindo, o Dorival Júnior ele está totalmente com os dois pés no São Paulo. Eu sei que isso também divide opiniões, muitos são paulinos, mas Juba, eu não quero o Dorival. O trabalho que ele fez no Brasileiro foi péssimo. Eu queria o Crespo. Gente, querer o Crespo é bacana. Eu acho que, pra mim, Dorival e Crespo estão do mesmo tamanho ali que eu gostaria de ver no São Paulo. O Crespo podendo ser maior do que o Dorival, né? Não provando na carreira ainda que é maior que o Dorival. O Dorival hoje chegaria com mais segurança no trabalho, mas o Crespo seria um cara que poderia furar bolhas maiores do que o Dorival, ir mais além do que o Dorival. Então acho que, pra mim, os dois técnicos de boa total. Agora, o Crespo, a diretoria do São Paulo demitiu. O Dorival, a diretoria do São Paulo nunca demitiu. Ela nunca demitiu o Dorival. Dito isso, o Dorival é um cara que a diretoria liga, não vai ser aquela cara de pau, né? Tipo, sabe aquela cara de pau? Ô, Crespão, chega aí. Lembra que eu demiti você? Dá pra esquecer esse episódio? Pode esquecer aí eu te contratar de volta? Então esse tipo de saia justa, esse tipo de desconforto, a diretoria do São Paulo não deve querer passar. Lá dentro do tricolor, da cúpula diretiva, muitos entusiastas, a grande maioria fanzaça do Dorival, deve ser o Dorival mesmo técnico do São Paulo, que já estaria inclusive apalavrado com o São Paulo. O que eu me informei é que não teve proposta feita oficial, né, papel, tinta no papel não teve ainda, mas sim, o Dorival estaria apalavrado com o São Paulo, tudo dando a entender já que no São Paulo, demitiu o Zubeldia, o Dorival assume horas depois. O Dorival ele teria dito para o Fluminense que ele gostaria de não trabalhar mais esse ano, quer ficar com a família, depois da demissão da seleção brasileira, aí o Fluminense foi lá e contratou o Renato Gaúcho. Mas para o São Paulo a conversa seria diferente e Dorival viria sim para o tricolor, com o São Paulo somente demitido o Zubeldia, sinalizando: Dorival, portas abertas, venha, o Dorival viria imediatamente, tá? Isso são as notícias de Dorival. Agora, gente, se você não gosta do Dorival, tudo bem, não goste. Mas assim, o Dorival ele é o tipo de cara que pode colocar pra jogar o Rian Francisco, hein? Ele é o tipo de cara que já ganhou a Copa do Brasil do São Paulo com o Pablo Maia, Lucas Beraldo, Rodrigo Nestor, lembra? Ele tinha jogadores da equipe de base que ele usava, fora os caras do banco, como o Wellington, como também o Juan, centroavante, vários jogadores que o Dorival conseguiu usar. Se eu for levar lá para trás e lembrar do Dorival na equipe do Santos, lembra os meninos da Vila, o quanto que o Dorival revelava os meninos da Vila, por exemplo, aí acho que nem preciso me alongar, né? Você sabe que a lista vai ser de uns 1000 jogadores, que ele revelou todos e que ele sabe trabalhar com esse tipo de jogador. E aquilo que eu falei no último vídeo eu vou repetir hoje. Eu não sou o tipo de cara que acha que o jogador da base tem que jogar porque ele é cria de Cotia, porque ele é da base do São Paulo. Isso, honestamente, pouco me importa. Pouco me importa. Você tem o exemplo do Hernanes e do Luiz Fabiano. Dois ídolos máximos pra mim. Não os maiores, mas ídolos totais pra mim, Luiz Fabiano e Hernanes. Um é da base do São Paulo, o outro não é. Então pouco me importa se é base do São Paulo ou não. Raí não é base do São Paulo. O Rogério Ceni é. E pra mim são dois ídolos do mesmo tamanho no São Paulo, sabe? Um que não é da base e um que é. Então não me importa se é da base ou não. A grande questão é que essa equipe de base do São Paulo, ela tem dois fatores que são determinantes para alguém, para algum técnico do São Paulo, nadar de acordo com a maré, ir para o mesmo caminho da instituição São Paulo. E quais são esses dois pontos? O primeiro ponto, essa equipe de base, ela está tendo investimento pesado e podemos ter aquele Evangelos Marinax vindo investir no São Paulo para a categoria de base ser cada vez mais forte. Então temos que colocar os caras para jogar, principalmente para não acontecer o que aconteceu com o William Gomes. Sai do São Paulo e sai desvalorizado. Os moleques jogam de bola. Aí eu acho que esse é o segundo ponto e é o ponto mais importante. Por exemplo, o Calleri, péssima fase. Não demonstra reação. Ele precisa de um banco até para reagir na carreira. Aí você vê o Rian Francisco, que para mim também ele foi escondido pelo Zubeldia. O Zubeldia falou: não posso mais mostrar esse moleque no mundo, porque se eu mostrar, eu tô complicado, vou ter que colocar no lugar do meu Calleri, do meu queridão. Então ele pega e simplesmente não coloca. E um dos caras que usa a base é o Dorival.
Então, eu não duvido nada do Dorival assumir o São Paulo, do nada. Já chega o Dybala para ele, como em outrora, no passado, em 2023, chegou o Rames Rodrigues, 23, por que não chegaria o Dybala agora? Já vou falar do Dybala também. Então o Dorival, ele chega do nada, o Caleri, ele encosta, o André Silva é negociado, que já tá parecendo muito que ele vai sair do São Paulo agora na janela do meio do ano, e chega o Dybala para jogar com o Oscar, Lucas, talvez o Rian Francisco. Imagina, o Oscar carrega o piano ali, ele é a experiência. O Lucas carrega o piano ali, ele é a experiência. O Dybala carrega o piano ali, ele é a experiência. Pra que você precisa ter um centroavante lento, velho, experiente? É Rian Francisco mesmo. Vai entupir o mundo de fazer gol aí se jogar com o Dybala, Oscar e Lucas. Vai ser o melhor centroavante do globo terrestre. O São Paulo, ele tem agora a grande chance de ter a melhor zaga do Brasil, o melhor meio-campo do Brasil. Para mim, já tem a melhor zaga, já tem o melhor meio-campo. O ataque, ele pode ter o melhor também e não está sabendo. Por que o Rian Francisco, fenômeno igual o Estevão, talvez mais? Fenômeno igual o Endrick e Vitor Roque, talvez mais. Por que esses caras já estão na Europa, titulares de seus times, ganhando o Campeonato Brasileiro, e o nosso não pode jogar? Quem não tá pronto pro São Paulo é o Luciano de meia. Quem não tá pronto pro São Paulo é o Caleri, que não faz nem gol de pênalti mais. Esses não estão prontos. O Rian não tá pronto, tá de brincadeira, cara. Então eu quero muito que o Dorival venha, sim, imediatamente e faça valer, faça virar realidade esse caso do Rian Francisco, tá bom? O Paul Dybala é um argentino que virou italiano já por tantos anos de Juventus e agora Roma, né? Ele faz muito tempo. O São Paulo prometeu aí com seu patrocinador um reforço do nível do Oscar. O que me pega aqui para falar do Dybala? Você fala, Juba, por que você tá falando do Dybala e não do Pogba? Por que você está falando de Dybala e não do Di Maria? Por que Dybala? Vamos lembrar aí. Quando o São Paulo, ele, no passado, ele teve essa questão de poder ter um patrocinador, o São Paulo, ele teve a Superbet falando que eles eram apenas um parceiro. Dybala, que era de grana, endinheirado, cheio da grana. Tipo assim, eu sou o cara de cascalho, de bala, de grana. Foi o que eles disseram. Nós aqui não estamos oferecendo de bala. Só queremos oferecer um reforço para o São Paulo, nível do Oscar, e nós somos um parceiro de bala. Foi o que eles disseram. Foi a postagem que foi feita. Então, quando coloca ali que eles têm bala na agulha e eles mesmos falam de bala, eles estão dando a entender que um dos planos deles é o Dybala. Por que o plano é importante? Porque o Dybala, ele tem a ver com o plano de marketing que a Superbet vai querer fazer. A Superbet, quando colocar aí, vamos pôr aqui, 3 milhões por mês pagando um cara pro São Paulo. Esse cara é o Dybala. Ela não pode pagar 3 milhões por mês para um cara que vai ficar no banco de reservas. O Igor Coronado, lá do Corinthians, não vai ser assim. Isso não é retorno de marketing para eles. Não engrandece a marca deles, que é uma bet, casa de aposta, que está totalmente dividida aí na concorrência grandiosa que esses caras têm. Tem um monte de casa de aposta, tudo grande. Então eles têm que agora se destacar. Não adianta eles chegarem e trazerem o Coronado, com todo respeito à pessoa lá, mas o jogador é um jogador, né, outra prateleira. Quando eles falam, temos bala, somos de bala, eles estão dando a entender, deixando claro para qualquer um que o São Paulo deve ter agora o Paul Dybala, mesmo que agora deve acabar o contrato com a Roma. A questão é, mesmo que ele tenha contrato, o São Paulo pode contratar sendo a Superbet trazendo e pagando. A Superbet não é fumaça, não é farinha assim, que não é pó de fada fugazi que some no ar, porque eles estão pagando metade do salário do Oscar. Fizeram com o São Paulo, que é talvez o maior patrocínio da história do Brasil em termos de grana, e agora eles estão publicamente falando que o São Paulo vai ter um reforço nível do Oscar. E falam de Dybala, pra mim o Dybala tá contratado, já que isso já tá fechado com o São Paulo. Se vocês analisarem direitinho, essa diretoria do São Paulo trouxe já o Rames Rodrigues, trouxe o Lucas Moura e trouxe também o Oscar. Dos três aí, um deles deu errado, mas não muda o fato de ter vindo. Trouxemos o Wendel, que tudo bem, não tá jogando nada, mas era do Porto. Tem jogadores vindo pra cá, como o André Silva da Europa, e agora, com essa Superbet falando, somos Dybala e vamos trazer um cara nível do Oscar, pra mim, Dybala já está acertado com o São Paulo. Eu tô cravando aqui então? Não estou cravando. Mas pra mim,
Quando eu deito a cabeça no travesseiro, eu vou pensar no São Paulo, eu já idealizo o São Paulo com o Dybala, já mentalizo tendo o Dybala por aqui, entendeu? Mas não tá fechado ainda, mas pra mim já tá fechado com o São Paulo sim. Pra mim, fechou, não é notícia, é a minha opinião. Me fala o que você acha aí do Dybala no São Paulo, Dorival no São Paulo, o vídeo ficou completaço, hein? E se você gostou do vídeo completaço, já sabe o que fazer, não sabe? Deixa esse likeão aí, tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!